Eu poderia começar esse vídeo perguntando quando foi a última vez que você leu e analisou uma ata do Copom. Eu sei que esse hábito é pouco comum para até muitos especialistas em investimentos, mas hoje eu quero desmitificar alguns assuntos que são falados sobre isso. Primeiro, quero me apresentar, eu sou o Cadu, falo muito sobre economia, certificações e investimentos nas minhas redes sociais e estou à frente do CTC, o Centro de Treinamento e Certificações da Unibanco. Aqui nossos cursos preparatórios estão de graça, então se você quiser saber mais, vai no nosso Instagram, ctc.m, e clique no link da bio. Bem, quando falamos sobre a área de investimentos, existem muitos mitos sobre o especialista ser alguém muito técnico, que ele sabe tudo de fato sobre investimentos. E eu quero começar por aí, que isso é uma grande mentira. A área de investimentos em si, ela é uma área até um pouco mais comercial do que técnica. Mas não extingue o especialista de saber, sim, sobre técnica. Técnica, eu estou falando sobre entender de economia, entender sobre produtos de investimentos, montagem de portfólio e parte do pressuposto que o especialista entenda as correlações entre diferentes assuntos. Por exemplo, a gente sabe que na última reunião do Copom aumentaram a taxa Selic em 0,5 pontos percentuais. O que o Copom analisou? Quais são os dados que ele está colocando na projeção para decidir se vai aumentar a taxa Selic, em quantos por cento vai aumentar ou se vai manter a taxa Selic? Com base em tudo isso, o Copom faz a ata, explicando o passo que foi discutido, como eles analisaram, como que está o contexto econômico, né, na visão deles, e aí ele já dá insumos para o que vai ocorrer para as próximas reuniões. E aí, com base em tudo isso, você hoje consegue saber se na próxima reunião o Copom ele vai aumentar ou não a Selic, ou pelo menos você vai ter um ponto de partida para chegar nessa conclusão. E para você chegar e montar um portfólio com um repertório mais robusto, ou para quem não está na área de investimento, ter uma entrevista com um gestor e se posicionar de fato como especialista, você vai ter um vocabulário mais completo, porque temos o economiquez, né? São as nossas gírias para fazer mais frases mais robustas, mais sofisticadas. Pode parecer coisa boba, mas isso desqualifica você como especialista. Então vamos para o vídeo aqui, eu vou mostrar na prática como a gente vai analisar essa ata. Então, logo nas primeiras páginas, você vão ver quem são os membros do Copom, os diretores, outras pessoas importantes, e ali você tem você começa a criar certa conexão, você sabe quem é quem ali dentro, mas para mais informações vai ter que ir no site do Banco Central. Mas não é o que interessa, olha o que eu vou mostrar aqui para vocês. O Banco Central ele dividiu em algumas seções, e na primeira parte, logo aqui na letra A da ata, ele faz uma contextualização do cenário externo e do cenário doméstico. Quando o Banco Central fala cenário externo, está falando dos outros países, o que está acontecendo com o mundo, porque existe uma relação do que acontece lá fora e cai no Brasil. Então ele fala que a política comercial dos Estados Unidos tem gerado muitas incertezas econômicas. Olha o que eu quero te falar agora. O que é a política comercial? São as tarifas que o Trump tem aplicado a outros países. Essas tarifas têm poder inflacionário, porque as coisas vão ficar cada vez mais caras. E isso vai refletir para os bancos centrais de cada país. Eles podem aumentar as taxas de juros. E eu vou te ensinar uma relação muito bacana, mas depois eu falo sobre isso. Ele vai falar também aqui no cenário doméstico que um conjunto dos indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho tem apresentado certo dinamismo. Só que observa-se uma incipiente moderação no crescimento. Olha quantas palavras bonitas que eu falei lá no início do vídeo. Aqui o Banco Central está falando que ainda existe certo aumento nos indicadores de mercado de trabalho e atividade econômica, só que mais moderado. Não está crescendo um nível que vai ficar cada vez mais inflacionário. Ou seja, quando a gente pega a atividade do mercado de serviços, da indústria, eles estão crescendo, mas não estão muito fortes. E por fim, ele mostra que nas divulgações mais recentes da inflação e na medida da expectativa do Boletim Focus, tanto para o ano que vem, a inflação ainda segue acima da meta. A meta de inflação é 3%, com uma banda ali de 1,5%, ou seja, pode chegar no máximo a 4,5%. E nas projeções, a do ano que vem já está em 4,5%, ou seja, existe ainda um caminho muito grande para o Banco Central percorrer para conseguir trazer a inflação para a meta. Essa foi a primeira parte da ata. A segunda parte, o Banco Central ele vai falar
alguns pontos e eu vou traduzir isso para você de forma muito simples. Só que antes eu quero esclarecer alguns pontos. Primeiro ponto, o principal objetivo do Banco Central hoje é estabilizar a inflação, é levar a inflação à meta, ou como eles gostam de dizer, conduzir a inflação à meta. E o Banco Central ele apresentou certos desafios para isso. Ele vai falar muito sobre o cenário internacional, o cenário externo, justamente pela política comercial dos Estados Unidos. Depois ele vai esclarecer alguns pontos do cenário doméstico, partindo do crédito, mercado de crédito, juntamente com o mercado de trabalho, juntamente com a política fiscal. Tem vários outros pontos que são abordados, eu quero deixar isso claro, mas para facilitar nosso entendimento, eu quero esclarecer apenas esses 3 pontos que vão servir de base para entender o racional do Banco Central aqui nessa ata. Legal? Então, para começar, vamos lá. No cenário externo, mostra-se adverso e particularmente incerto. Por quê? Eu vou ter que explicar um pouco sobre as tarifas do Trump agora, o que eu falei logo atrás. Quando o Trump ele começou a anunciar as tarifas recíprocas para os outros países, ele está saindo do pressuposto que os outros países estavam tarifando muito mais os Estados Unidos do que os Estados Unidos estavam tarifando esses países. Ele falou que é uma relação desigual, que os países estão tirando vantagem dos americanos, e criou esse murmurinho. E aí, particularmente, criou uma guerra com a China, que aí é uma rivalidade mais contextualizada, a corrida das IAs, da tecnologia. Não cabe muito nesse vídeo aqui, mas se vocês gostarem, comenta aqui embaixo. Gostaria de um vídeo explicando esses detalhes sobre a guerra tarifária dos Estados Unidos com a China? O que vai acontecer então? Como o Trump começou a tarifar, a gente tem que ver a reação das firmas, que são as empresas, as multinacionais, costumam ter a produção de seus produtos dividida em vários países, não só em um. Então, às vezes, você vai comprar uma peça de um país, vai exportar para um outro para produzir uma parte do seu processo industrial, depois importar para um último país, para aí sim finalizar e fazer suas vendas. Ou então não, já termina tudo em um país e traz o produto pronto. De qualquer forma, esse movimento gera imposto. E claro, já está calculado no custo das empresas e repassam ao consumidor final. Isso é o conceito básico de economia. Entretanto, com o aumento dos impostos, isso pode gerar uma relação em cadeia produtiva global, ao ponto de que diversos produtos se tornem mais caros. Só que ficou uma coisa muito difícil de ser calculada: o impacto, a magnitude e a rapidez com que esses preços chegarão ao consumidor final. Olha como essas coisas começam a ficar mais claras quando a gente analisa a ata. Então a gente percebeu que sim, a tarifa de Trump ela pode gerar uma desaceleração econômica. Isso quer dizer que os PIBs dos países vão começar a diminuir, não vão crescer tanto. A atividade econômica ela vai diminuir, as empresas vão produzir menos para evitar esse período mais contracíclico da economia. Se as empresas começam a produzir menos, vai gerar uma demissão em massa das pessoas. E se as pessoas estão sem empregos, elas não vão gastar com bobeiras, elas vão gastar só com o essencial. A demanda agregada ela vai diminuir, fazendo com que a inflação diminua e chegue na meta. Olha quantas passo a passo temos que analisar até enfim chegar numa conclusão. Então aqui a gente terminou a primeira parte. O que o cenário externo está influenciando no Brasil? Uma possível desancoragem, já que se os países de primeiro mundo vão começar possivelmente a aumentar a taxa de juros, os investidores estrangeiros, para investir no Brasil, vão requerer um prêmio maior pelo risco. É o risco país. Eles estão mais aversos ao risco, não querem investir agora nesse momento em renda variável, por exemplo, em ações, vão colocar em títulos públicos. E com isso, a gente começa a ver uma fuga de capitais do Brasil. E isso gera diversos fatores econômicos. Eu sei que no momento que eu estou gravando esse vídeo, a gente viu os dados do Ibovespa alcançando máxima, ações de diversos bancos, diversas empresas, alavancando, dólar caindo. Eu sei disso. Eu estou falando da análise do Copom. Lembra que essa análise foi feita no início do mês, tá?
Essa reunião foi feita no início do mês, não tinha acontecido isso ainda. Vamos seguindo aqui agora para o segundo ponto. E aí, aqui nesse parágrafo, digamos assim, ele traz essa frase que eu falei, que a conjuntura de atividade segue marcada por sinais mistos com relação à desaceleração de atividade, mas observa-se uma incipiente moderação de crescimento. Ou seja, a gente está começando a ver que está tendo crescimento em alguns dados econômicos, de atividade industrial, só que cada vez menos. Isso não vai divergir do cenário básico do comitê, ou seja, eles já estavam precificando isso para decidir a política monetária, o que envolve uma inflexão no período corrente, para então reduzir o dinamismo nos trimestres subsequentes. A política monetária ela tem uma defasagem no tempo. O Banco Central ter elevado a taxa de juros agora, na última reunião, só vamos começar a ver o efeito disso nos próximos meses, nos próximos trimestres. Isso é normal, é uma coisa natural da política monetária. O que a gente vai ver aqui agora é que o comitê reforça que o arrefecimento da demanda agregada é um elemento essencial do processo de reequilíbrio entre oferta e demanda da economia e convergência da inflação à meta. Então, o principal objetivo do Banco Central aqui é fazer com que a demanda agregada diminua, para que, consequentemente, a inflação diminua e ele atinja seus objetivos. Show? Já aqui na parte 10, olha que legal, ele vai falar sobre o mercado de trabalho. Outro fator que tem contribuído ao longo dos últimos anos para o dinamismo de atividade tem sido o mercado de trabalho, tanto do ponto de vista de renda, com ganhos reais acima da produtividade, como do emprego, com o aumento do nível de ocupação e redução expressiva da taxa de desemprego para níveis historicamente mais baixos. Ou seja, quanto tem mais pessoas empregadas e ganhando mais, essas pessoas elas vão consumir mais. É a demanda agregada aqui. Quando a gente vai analisar dados de mercado de trabalho, de renda, de produtividade, a gente está tentando entender se isso vai gerar efeito na inflação ou não. É o mesmo que o Banco Central faz. A diferença é, uma coisa eu te pedi para você analisar os dados brutos. Olha, toda semana sai esse dado, toda quinzena vai sair esse outro dado. Você vai ter que começar a juntar tudo de uma vez só como um quebra-cabeça e fazer uma análise com o que você tem ali. Uma análise que é igual a essa ata. É um processo muito complicado, de fato, você montar um raciocínio econômico do zero. Só que agora, quando você já tem um documento que fala tudo isso, você só tem que entender o que está escrito aqui. É simplesmente uma capacidade analítica. Isso é o que eu quero trazer, que é a diferença entre você estudar para uma certificação, como o CEA, o CFP, de você saber a prática do mercado financeiro. Eu não quero saber qual é a relação. Se a taxa Selic sobe, a inflação cai. É uma política monetária contracionista. Isso é certificação financeira. Olha como a prática ela é diferente, ela é muito mais robusta, cheia de detalhes, possíveis variações, e se alguma coisa acontecer, e se não acontecer. Isso que eu quero mudar a partir de agora com vocês. Então, se você está gostando desse vídeo, está aprendendo comigo aqui, deixa o like, comente o que você está achando. Você já leu uma ata antes do Copom? Se você nunca leu, bom, tem 270 para você ler a partir de agora. E aí, a gente segue aqui para o mercado de crédito, né? Que também se manteve pujante nos últimos trimestres em função do dinamismo do mercado de trabalho e da atividade econômica. Que palavras complicadas. O que o Banco Central quer trazer no final das contas aqui para a gente é o seguinte, que as instituições financeiras ficaram mais aversas ao risco, começando a diminuir a oferta de crédito. Ou seja, as pessoas, as empresas que iam buscar crédito no banco, o banco começou a cortar, justamente por estarem mais aversa ao risco. E a taxa de juros aumentou. Tá? O Banco Central analisou que a taxa de juros de empréstimos, de crédito em geral, aumentaram para mostrar que os bancos estão mais aversos ao risco, estão mais seletivos para quem vão conceder o crédito. E isso é um ponto crucial, porque se tem mais renda disponível, as pessoas vão usar para gastar, pressionando a inflação. Olha como cada coisa vai se conectando. Se a gente começa a ver que o mercado de crédito está diminuindo, está tendo menos oferta, a gente começa a ver que vai ter menos demanda agregada. Só que o que você vai ter que analisar aqui, que o Banco Central analisou, é o crédito consignado CLT,
que o presidente Lula, né, ele liberou recentemente. Isso ele pode sim, de fato, gerar uma certa pressão inflacionária, só que o Banco Central falou que não. Ele não está conseguindo ver essa pressão inflacionária. Muito do crédito liberado foi para trocar de dívida. Então, cara, a pessoa que tinha uma dívida de um banco com uma taxa de 10% e pegou o crédito consignado com uma taxa de 3%, ela usou o dinheiro para quitar a dívida mais cara e ficar com a dívida mais barata. E é isso que o Banco Central está analisando. Mas mesmo que parte do dinheiro essas pessoas usem para consumo, ainda assim não vai afetar o cenário base que o Banco Central já tinha projetado. Ou seja, eles já estavam analisando isso, já estavam precificando isso na hora de decidir o aumento da taxa Selic. E por fim, o terceiro ponto que a gente conversou é sobre a política fiscal. Olha que interessante. Então, o comitê ele avalia que uma política fiscal que contribua para a redução do prêmio de risco e atue de forma contracíclica contribui para a convergência da inflação à meta. Ou seja, o Banco Central não está se afastando da responsabilidade de fazer a inflação convergir para a meta. Mas ele está falando aqui que se a política fiscal contribuir, vai ser muito mais rápido e muito mais fácil a inflação chegar à meta. Então a gente está vendo que, de fato, o Banco Central está numa política monetária mais restritiva, enquanto a política fiscal ela está dificultando esse processo, liberando dinheiro e favorecendo o aumento do prêmio de risco. Então é uma análise realmente mais robusta, mais complicada, mas que daqui a gente parte do pressuposto que vamos chegar ao seguinte cenário. A inflação continua ainda acima da meta para esse ano e para o ano seguinte. Isso favorece títulos que estão atrelados à inflação e títulos pós-fixado, pois ainda vemos um possível aumento da nossa taxa de juros. A nossa curva, de fato, começou a fechar. Mas isso aqui é papo para outro assunto. E eu quero, inclusive, falar que o Bruno Piacentini já fez vídeo mostrando uma planilha de curva de juros para você analisar e ver na prática sobre isso. Então não vou me estender muito aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, já que é uma aula com um assunto mais recente, mais quente no momento. E eu quero que você comente aqui embaixo. Você já me conhecia pelo CTC, pelo Instagram, ou está me conhecendo agora? Eu quero também deixar uma coisa muito clara, o conhecimento, ele precede um certificado. Então não é o certificado, por exemplo, um selo de uma certificação que vai habilitar você a ser um bom profissional no mercado financeiro, muito menos conseguir uma vaga. Hoje, para você conseguir ingressar no banco numa área muito desejada, como especialista de investimentos, como gerente alta renda, private, o gestor está muito mais interessado nas suas capacidades técnicas e comerciais. E isso não é a teoria, é prática. Se você quer saber um pouco mais sobre a prática, a Unibanco é o maior ecossistema do mercado financeiro. Aqui temos MBAs formados para que você seja realmente especialista em investimento na prática, gerente alta renda, gerente PJ atacado. Isso porque nós temos um know-how que outras escolas não têm. Então, antes de buscar apenas currículo, buscar instituição que vai colocar lá, eu estudei na instituição X, busque conhecimento. Aqui nós somos referências. Se você quer saber mais, tem um link que eu vou deixar aqui na descrição ou nos comentários para você falar com nossos consultores de carreiras. Nossos consultores são preparados para te guiar e te apresentar as oportunidades que temos hoje no mercado financeiro. Vamos falar sobre a tua região, o estado que você mora é mais propenso a ter áreas sobre investimento, sobre PJ, sobre agro, sobre gerência. E aí, a partir disso, traçar um plano para você conseguir caminhar em prol do teu objetivo. Converse com a gente aqui, vai ser um prazer te receber e te apresentar nossos programas para ver qual deles cabe mais nos seus sonhos. É isso, um grande abraço e uma boa semana.